Em 2021, a compra rápida surgiu com uma promessa ousada: acabar com os carrinhos abandonados. Mas havia um problema: os cupons não resolviam a dor real dos clientes. Até que uma decisão radical mudou tudo. Substituíram descontos por diálogos inteligentes automáticos via WhatsApp. No episódio de hoje, Conrad conta como essa virada gerou resultados que até a Y Combinator aplaudiu. Mas sabe qual foi o gatilho? Você descobre tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é o melhor cupom de desconto, porque aqui o conteúdo sobre empreendedorismo é grátis. Lembrando todo mundo que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, no seu streaming de áudio preferido. E lembrando também, pessoal, que a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais pelo @PodeSonharPDC. Eu sou o Miguel, para quem chegou aqui agora e não me conhece, muito prazer. Eu sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar e hoje, turma, estamos com um convidado muito especial aqui, o Conrad, que é Head of Revenue na Compra Rápida, uma plataforma de pagamentos que tem o objetivo de encurtar o processo de compras na internet, diminuindo a incidência de carrinhos abandonados. Conrad, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Prazer, Miguel. Muito feliz de poder estar aqui e poder contribuir também. Vai ser legal pra caramba esse papo, Conrad. A gente já estava conversando aqui no off, turma, sobre vários temas. Tem muita coisa para aprender com o Conrad. Vai ser super bacana. Antes da gente começar, Conrad, eu queria dar um recado aqui para a turma que está nos acompanhando, principalmente aos empreendedores, sabe? Porque com a digitalização da economia, especialmente aquelas empresas que trabalham com grandes volumes de clientes, vocês, como empreendedores, precisam prover e pensar em formas de garantir segurança e proteção aos clientes de vocês. E é exatamente aí que a Cover entra. Eles oferecem opções de seguros personalizados e integrados à sua jornada empreendedora para proteger os seus clientes e, ao mesmo tempo, rentabilizar o seu negócio. Então, convido vocês a conhecerem o site da Cover, kovr.com.br. Os links vão estar aí na descrição desse episódio também, para vocês conhecerem. Pra vocês saberem o que é o poder da tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado, turma. E Conrad, para dar o pontapé aqui nesse episódio, a gente viu que a Compra Rápida foi fundada ali em 2021 e, já teve um mega resultado, assim, tem uma atração enorme, já receberam rodadas de investimento, passou pela YC, uma aceleradora de startups super renomada, e eu queria que você contasse um pouco, cara, como é que foi essa história, como é que surgiu o insight da criação da Compra Rápida? Eu sei que você é super próximo do fundador também. Você pode contar um pouco dessa história pra gente. Legal. Na verdade, a Compra Rápida surgiu dentro da LiveUp. Conhece a LiveUp de compras congeladas? Sim. Então, um dos nossos fundadores, ele era líder técnico do time de checkout. Sei. E naquele contexto de pandemia, o site começou a crescer pra caramba, dobrar o faturamento a cada alguns meses. E precisou fazer toda uma reformulação do site e tudo mais, e teve bastante mudança no checkout. Perfeito. E tanto de estrutura mesmo, tech, como também testagem AB, bota o botão aqui, bota o botão ali. Animal. E depois de vários meses de trabalho, teve um aumento muito importante de conversão. E foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Caramba, é caro trazer o cliente para o seu site, você tem que trabalhar para engajar ele durante toda a jornada, colocar bastante coisa na página de produto, para chegar no final você acaba perdendo porque o cadastro é muito longo, porque tem alguma etapa que acaba gerando algum problema. E então existe um potencial grande de aumento de conversão. E aí a gente parou para olhar o mercado e viu que as principais plataformas de e-commerce não mexem muito no checkout. Então o checkout é uma coisa muito difícil de mexer, tem um risco grande, lógico, você ficar 2 horas sem vender, podem ser milhões de prejuízo para algumas lojas. E então, por um lado, tem plataformas com checkout muito engessado, que você não consegue mexer em cima. Por outro, tem uma oportunidade grande de aumentar a conversão com uma experiência melhor. Legal, e foi aí que surgiu a Compra Rápida, juntando esses dois pontos. Perfeito. Lá na LiveUp, cara, tinha essa flexibilidade para fazer testes no checkout, é isso? Isso, então tinha um time focado em checkout que realmente fazia experimentações, testes AB, para realmente trazer a melhor experiência. Cara, muito legal. Essa eu acho que já é uma grande, primeira lição aqui do Pode Sonhar, porque empreender, né, e ter sucesso, eu acho que é muito sobre testar.
E eu acho que essa mentalidade de startups, essas empresas ágeis que surgem aqui, são muito abertas a esse tipo de coisa, né? Vão de peito aberto para testar e fazer alterações na experiência do checkout, mudar um botão de lugar, mudar a cor de um criativo e coisas que, putz, podem ter um incremento percentual, mas no agregado isso faz uma diferença absurda, né, Conrad? Então, muito bacana a identificação da dor, né? E como que vocês levaram isso adiante também. E aí conta também, Conrad, um pouco da sua história, cara. Como é que foi para você entrar na Compra Rápida? Como é que foi desde então? Pô, legal. Então, até contando um contexto um pouco maior, eu trabalhei em consultoria estratégica por um tempo na BEM, e a gente atendia empresas gigantes com faturamento bilionário, mas eu sempre tive muita vontade de empreender, estar nesse mercado de tecnologia e inovação. Animal. Até gosto de contar uma história, que eu fiz um projeto para uma empresa multinacional bilionária de corte de custo para uma empresa de ração animal, para uma unidade de ração animal. Perfeito. E, putz, foi um projeto muito legal, a gente conseguiu $milhões de economia e tudo mais, mas eu pensei, cara, em 1950 um consultor fez exatamente o mesmo projeto. Então, eu queria muito estar nesse... Foi um start assim que você falou, putz, queria colocar a mão na massa. Sim, então, aí realmente peguei e falei, putz, vou migrar, e eu fui para o mercado de startups e tecnologia, e me apaixonei desde então. Na época ainda nem existia o boom de AI e tudo mais, mas ainda tinha muita coisa legal acontecendo, e agora com inteligência artificial tem oportunidades incríveis para realmente mudar a forma como a gente faz as coisas, né? Boa, Conrad. Cara, você mencionou, assim, sobre o quanto existem e-commerces que, cara, gastam ali muito dinheiro para levar o cliente até o checkout, até essa parte da compra, né, da transação em si, e, cara, ali não conseguem converter. O que são, assim, as possíveis soluções ou as práticas para aumentar essa conversão que vocês na Compra Rápida também buscam ajudar os clientes de vocês? Legal, tem um dado interessante, até um pouco assustador, de cada 10 pessoas que botam um produto no carrinho, então você está lá vendo um tênis, uma maquiagem que você bota no carrinho, 8 desistem e não finalizam a compra. Caramba, cara. Então é muita coisa. É muito mesmo. É realmente um drop muito grande, acaba perdendo um cliente que você já gastou, já botou dinheiro lá no Instagram, no Facebook para trazer para o seu site, e que acaba não finalizando a compra. E existem diversos motivos para abandonar, às vezes o frete está muito alto, às vezes você queria ir para uma festa, não ia chegar a tempo, você acaba desistindo. Perfeito. Mas um dos principais motivos também é a experiência de checkout. Então, às vezes demora muito tempo para você preencher seus dados, aí tem que botar seu endereço, aí precisa botar o endereço da cobrança da fatura também, o endereço do cartão, e qualquer notificação que você recebe, às vezes um WhatsApp, às vezes um Instagram, você sai do checkout e você até esquece da experiência de compra e acaba não voltando, né? E a Compra Rápida realmente tem esse objetivo principal de encurtar essa jornada. A gente trabalha muito com pequenos pontos, como você falou, às vezes, até vou dar um exemplo. Tá. Você vai olhar quando que chega o seu produto. Normalmente, a maioria dos e-commerce chega em 3 dias úteis. Mas aí hoje é quinta-feira, você fica, putz, hoje já conta como dia útil, ou é amanhã, Perfeito. Vou comprar no me tira sábado. Essa dúvida, Conrad. Por favor, me tira essa dúvida. Se eu tô comprando hoje, quinta, quanto que é 3 dias úteis? Cara, vai depender do site. Tem site que já conta, tem site que não conta. Então não é absoluto. Então. Mas a gente, da Compra Rápida, a gente já calcula e fala, não, vai chegar na segunda-feira, dia 17. Muito melhor. Obrigado. E são pequenas coisinhas, 1% ali, 1% ali, que acabam trazendo até 10%, 30% de aumento de conversão. Animal, cara. Muito show. E, cara, eu acho que, putz, como que vocês, dentro da Compra Rápida, buscam entender, fazer o diagnóstico, assim, dos clientes e falar, putz, acho que a gente vai conduzir esses testes aqui. Como que vocês solucionam essas questões do checkout de maneira ainda mais eficiente? Você deu um belíssimo exemplo, mas tem uma metodologia que vocês seguem para cada um? Como que funciona? Assim, primeiro a gente fez um estudo grande, pegando checkouts referência, por exemplo, da Amazon, o próprio Mercado Livre, tem experiências muito boas de checkout. A gente montou uma primeira versão do que seria o checkout ideal. Ótimo. E botou no ar, a gente sempre com testagem AB. Então a gente divide metade do fluxo para o checkout que já existe no cliente, metade para o checkout que a gente criou. E aí já conseguiu ver a diferença. Entendi. E aí a gente trabalha muito com melhorias incrementais. Então, putz, temos uma ideia, vamos botar o botão aqui em vez do que já está ali. A gente faz um teste AB, às vezes
aumenta 0,5%, às vezes aumenta 1%. E Legal. são anos já fazendo essas testagens AB. E uma coisa que a gente faz também é compra assistida. Então a gente bota um cliente para comprar na nossa frente, não fala nada, e ver o que foi o momento de fricção, onde que ele teve dificuldade, para realmente trabalhar e chegar na melhor experiência possível. Absurdo, cara, porque é isso, né? Muito sobre compra online e sobre, desenvolver uma startup, uma solução inovadora como a de vocês, é ser, cara, observar o cliente, né? Entender a jornada dele, como que ele toma a decisão, que aspectos que ele olha, que aspectos que ele aprofunda, né? Então, muito bacana essa dinâmica que vocês trabalham. Você citou, cara, a Amazon e o Mercado Livre é impressionante mesmo, velho. Assim, na Amazon especialmente, agora, de uns tempos pra cá, né, tem a opção de você comprar com um clique, cara. Isso é chocante, né? Ele já sabe o endereço. Eu fico até inseguro aqui, já dando meu feedback do cliente, cara. Eu fico até inseguro. Compre com um clique. Eu falo, não, deixa eu conferir isso aqui direito, se tá tudo certo. O que vocês imaginam, veem, observam, vocês estudam muito o mercado de tendências? Vocês falam, putz, o futuro do checkout vai ser por aqui. Ou alguma coisa que vocês estão olhando lá pra frente já, que vocês falam, putz, isso aqui vai ser bacana implementar. Legal, a gente tem um plano de médio prazo e eu tô com uma visão também um pouco mais de longo prazo, mas o primeiro passo que a gente, além de melhorar a experiência com muito testagem AB e trazer uma jornada mais curta, a gente tem o cadastro único. Então você comprou num cliente nosso, por exemplo, a Sidewalk, depois você vai comprar no outro cliente nosso, a Keep Running, aí você não precisa se cadastrar de novo. Só de botar o e-mail a gente vai trazer seu endereço, seu cartão de crédito. Legal. E aí é aquela finalização com um clique, mas a gente ainda pede um CVV para trazer uma segurança maior. Né? Isso. Então Obrigado. A gente tem essa visão de, em alguns anos, ter boa parte do Brasil cadastrado e tirar realmente essa etapa de cadastro de cada site, porque cada site tem que se cadastrar de novo, né? Sim. De ter um one-click universal. Total. E mais uma coisa que eu tô vendo um pouco mais pra frente, que a gente também já tá desenvolvendo, é a experiência de compra pelo WhatsApp. Então, você tem toda uma plataforma complexa de e-commerce que você vai comprar no site e tudo mais. Mas, cara, se você mandasse uma mensagem no WhatsApp para uma inteligência artificial, oi, tudo bem? Pô, tô precisando de um tênis, ela já manda umas 3 opções. Aí você fala, beleza, eu vou querer comprar. Aí a própria conta já vai ter seu cartão de crédito ou já vai poder gerar um Pix para você. Animal. E você conseguir finalizar tudo por ali. Então, esse compra conversacional é uma grande tendência que eu tô vendo que vai crescer muito bacana nos próximos demais anos. Isso, muito legal. Cara, o WhatsApp aqui no Brasil é fenômeno, né? Como as pessoas usam a ferramenta e tomam decisões, se engajam ali, cara, para fazer todo tipo de atividade ali dentro, né? Então, acho que essa é super uma tendência, até uma startup que, cara, me chamou muita atenção, que eu vi no LinkedIn esses dias, se chama, não sei a pronúncia exatamente, mas Mag ou Magi, que é um banco por WhatsApp, né? Você consegue fazer os Pix ali numa conversa com um robô, né? Então, pedir para transferir um dinheiro para alguém, pagar um QR Code, você tira a foto do QR Code, manda na conversa do WhatsApp, ele paga, já saca da sua conta. Então, acho que também já... Nem sei, né, Conrad, se é um futuro tão distante. Já tem gente até, cara, trabalhando ativamente nisso e possivelmente daqui uns dias vocês também conseguem implementar coisas. Exato. Sou bem cliente da Mag. Você animal, que da hora. Você pode falar melhor que eu. Não, eu gosto bastante. Realmente muito fácil. Às vezes você manda um áudio, quero mandar um Pix pro João, ele já sabe quem que é o João da sua rede e ele vai e manda. Animal. Então, a Compra Rápida, a gente lançou um novo produto, que é a recuperação de carrinho com inteligência artificial. Boa. E hoje, por exemplo, você tá comprando, mesmo sendo mais rápido, você acaba desistindo da compra e abandonou, a gente manda um WhatsApp pro cliente e fala, olha, você deixou esse produto no carrinho, você tem alguma dúvida? A inteligência já consegue conversar, tirar dúvidas, recomendar outros produtos. Absurdo. E, pô, isso é muito legal. E aí o próximo passo seria realmente fazer o checkout já pelo WhatsApp mesmo, né? De poder finalizar com um clique lá. Mas hoje a gente manda de volta pro site para finalizar pelo site. Gera um link ali e direciona de volta pro site. Isso. Legal. Legal demais, Conrad. Baita produto. E, cara, você citou, assim, cara, esses diferentes produtos. Como é que a Compra Rápida efetivamente monetiza? Assim, vocês têm um take rate de cada transação? São pacotes que vocês fecham com as empresas, assim, de fornecimento, uma assinatura, algo nesse sentido? Como
como que vocês ganham dinheiro e qual que é o perfil de clientes de vocês? São e-commerces médios? Vocês também olham para os gigantes, para os menores, gente que está começando uma loja online, ali, cara, ralando mesmo? Como que é? Legal. Primeiro, da precificação, a gente cobra um valor fixo por transação aprovada. Por exemplo, R$2 por transação aprovada. E aí, da recuperação de carrinho, a gente cobra uma porcentagem das vendas recuperadas. Legal. Aí a gente absorve custo de WhatsApp, de inteligência artificial, a gente só cobra do que recuperou, que é bom para o cliente que a gente não tem um custo fixo e tudo mais, é só se trouxe receita para ele que ele vai pagar, né? Perfeito. Daí, de tipo de cliente, a gente começou muito focado em clientes pequenos, né? Às vezes o cara tem um e-commerce que fatura 5 mil, 10 mil por mês, e conforme o checkout foi ficando mais robusto, maior, a gente foi crescendo para lojas maiores. A gente trabalha com lojas que faturam alguns milhões por mês. Animal. E focando cada vez mais nesse público. E aí, falando um pouco de segmento, o checkout, como ele é mais rápido e tudo mais, ele ajuda muito nas compras por impulso. Então, compras com um ticket médio mais baixo por impulso, então cosmético, roupas, ali tem uma performance um pouco melhor, aumenta mais a conversão. Então, por exemplo, às vezes você vai comprar um móvel, às vezes você olhou 5 sites, assistiu 5 vídeos no YouTube, pode ser que a experiência de checkout seja horrível, mas você já gastou tanto tempo ali que você vai terminar. Agora, às vezes você viu o post de uma influenciadora, você quer comprar alguma coisa, deu um clique ali, você desistiu, você não vai mais comprar. Então, a gente tem um impacto maior nesse ponto. Mas, por outro lado, a inteligência artificial que tira dúvidas sobre o produto atinge mais esse público com produtos mais complexos, que você precisa tirar dúvida e tudo mais. Sim. Então, a gente tem um foco um pouco diferente em cada um dos produtos. Perfeito. Dá para ver que também nesses produtos mais, cara, complexos, né, é uma compra mais racional. Então, cara, ele reserva mais tempo, né, a pessoa para colocar atenção ali dentro do checkout, né? Então, muito interessante que, cara, faz absoluto sentido, assim, vocês têm isso fundamentado em dados, mas, cara, também na experiência, a minha própria experiência faz absoluto sentido, porque quando você vai comprar, cara, fazer uma compra mais rápida, você é travado pelo checkout, geralmente você racionaliza e fala, putz, será que eu preciso de fato? Exato. Então, super interessante. E, cara, Conrad, acho que vale muito a pena também, tem uma audiência aqui, como eu te falei, de pessoas super jovens, no começo da carreira, querendo empreender, você contar um pouco mais do seu escopo de trabalho, né, como revenue dentro da compra rápida. Como é que é seu dia a dia, sua dinâmica, o que são os desafios que você enfrenta? Legal. Putz, é bastante coisa, né? Como é startup, sabe? Acaba ser bem... mesmo trabalhando focado em vendas, às vezes faço coisa de financeira, às vezes faço coisa de RH, acabo fazendo um pouco de tudo, né? Mas a ideia é sempre olhar muito para o nosso pipeline de clientes. Então, a gente tem muitos clientes que a gente está começando a prospecção, então ajudar bastante nesse ponto. Tem os clientes que estão em onboarding ou POC. Então, a gente sempre trabalha, às vezes, com 2 semanas dando checkout de graça, para o cliente fazer um teste AB e ver qual que é a diferença de performance. Como varia, às vezes aumenta 10%, às vezes aumenta 30%, dependendo do público-alvo, a gente dá esse teste e deixa o cliente ver os resultados para depois decidir fechar. Isso acaba ajudando a gente bastante, né? Porque com o resultado fica muito mais fácil tomar a decisão do que ter que pagar antes, né? Perfeito. E aí depois também tem a parte de sucesso dos clientes que já estão na nossa base, de continuar pegando feedback, deixar eles felizes, mandar relatórios. E aí, putz, como Head Revenue, eu preciso ver qual parte que tá pegando mais fogo, né? Entendi. Então, às vezes, putz, vamos gerar mais pipeline, eu foco ali, às vezes, não, tem um monte de cliente com fila para entrar, vamos focar nessa parte de onboarding. Perfeito. Então, é um pouco disso, né? Legal demais, cara. Deve ser, cara, muito dinâmico, né? Assim, e, putz, startup é lidar com limitação de recursos. Então, putz, saber equilibrar esses pratinhos, atender aqui quando precisa, né? Na parte de retenção. É legal que, putz, você pega o processo de ponta a ponta, né? Ali de antes de ser cliente até se tornar cliente, na fidelização dele também, no sucesso do cliente. Muito bacana. E eu acho, Conrad, assim, que seria muito bacana você comentar um pouco também. A gente viu que vocês passaram por uma experiência agora, por uma conquista, né? De conquistar um investimento de 18 milhões de reais, não é isso? Uma rodada. Isso mesmo. Então, cara, parabéns em primeiro lugar. Obrigado. E esse é o sonho de muitos empreendedores que nos acompanham aqui, Conrad. Eu queria
você falasse um pouco sobre o que isso representa para vocês, como é que foi esse processo de levantar, cara, essa rodada grande de capital e também, assim, como que, cara, quando entra esse dinheiro, como é que vocês aplicam isso? Como vocês definem para onde que vai ser a prioridade? Vai ser para desenvolver produto? Vai ser para marketing? Como é que vocês dividem isso? Legal, boa. Mas até vou dar uma recomendação um pouco ao contrário antes. Acho que vale muito melhor você fazer tudo o que você consegue sem gastar dinheiro para você mostrar mais tração na hora de poder captar. Boa. Então, se você tem um PPT com uma ideia incrível, você vai captar, é uma coisa. Agora, se você, peguei um site no code, eu fiz um MVP, já consegui 3 clientes e já tá rodando bem. É outro papo quando você vai conversar com os investidores. Hein? Boa dica. Então, a ideia é, conseguir tração com o que você tem, e quando você tá com tração, você tem muito mais propriedade para poder negociar e mais confiança. E até num valuation também, né? Maior, né, cara? Com certeza, isso faz muita diferença, né? Total. Então, a gente realmente começou com uma rodada menor, e a gente trabalhou muito com esses clientes menores que a gente poderia atender com a estrutura que a gente tinha, mas mostrou resultado, mostrou tração, para aí sim, aí a gente participou, né, da aceleração do Y Combinator, que é a aceleração lá do Vale do Silício, referência mundial, e durante essa aceleração teve muitos aprendizados, muita coisa que a gente iterou no produto e se preparou já para o final poder captar. Então, legal. Depois disso, a gente já estava muito bem estruturado, com bastante números legais para poder mostrar para os investidores e captar. Mas, assim, o dinheiro caiu, acho que muitas startups, até um pouco mais, uns anos atrás, começaram a já gastar, contratar time, crescer muito bem. A gente estava com dinheiro no banco, mas a gente falou, cara, vamos com calma e vamos ver o que traz retorno ou não. Então, a gente foi devagar expandindo o time, a gente tinha dinheiro, mas quando eu entrei na compra rápida, a gente não contratou ainda time comercial. A gente queria validar realmente todos os processos comerciais, ver que tá rodando bem, para realmente, beleza, agora a gente pode botar a gente no time e rodar o processo que já tá dando. Não dá para contratar um monte de gente, porque acaba gerando mais complexidade na hora de executar. Às vezes você precisa mudar alguma coisa, e aí já tem alguém numa função lá, então acaba gerando esses problemas, né? Legal. Cara, eu acho que o mercado como um todo, assim, a gente viu aqui no Pode Sonhar, desde que a gente começou a gravar os nossos episódios aqui, cara, a gente viveu essa mudança, assim, conversava com empreendedores no começo, gente super empolgada, levantando rodada atrás de rodada, o dinheiro parecia que desaparecia da noite pro dia, e agora as empresas estão muito mais pé no chão, né? E os investidores passam a exigir mais isso também, cara. Ó, dinheiro tá mais escasso, né? Não estava tão disponível, igual quando a gente começou a gravar os episódios aqui. Então, muito bacana essa mentalidade de falar, putz, vamos ser eficiente, né? Vamos ter cautela com o uso dos recursos aqui e tudo mais. E agora, Conrad, cara, falou aqui que você também é responsável por grande parte ali do pipeline da compra rápida, e aqui você vai exercitar essa habilidade de vendas aqui que você tem por meio da nossa dinâmica aqui da venda do objeto inusitado, que a gente se inspira naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, turma, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Só que aqui no Pode Sonhar a gente não pede para vender a caneta, a gente substitui por objeto surpresa. Já vou apresentar o objeto, antes disso vou pedir para a turma rodar a vinheta aqui. Bom, me vende essa caneta, vai, observa. Quer que eu te vendo essa p*** de caneta? Turma, objeto da vez aqui, o que eu trouxe foi carteirinha de sócio torcedor do Flamengo. Conrad, perguntei aqui pra ele, putz, que time você torce, Conrad? Ele, Palmeiras. E parece que não é só um palmeirense, cara, comum, é bem fanático, é isso, Conrad? É isso mesmo. Então, cara, você vai ter que vender dessa vez aqui essa carteirinha do Flamengo aqui de sócio torcedor, cara. Fica à vontade. Ó, vou te dar uma colher de chá, que você pode criar um público-alvo específico, pode vender para audiência, para quem você quiser, criar um conceito, como você venderia uma estratégia, como você faria o checkout, fica à vontade. Fechou? Enquanto você dá uma pensada, eu vou dando um recado aqui para a turma que está nos acompanhando, pessoal.
A gente tem uma comunidade no WhatsApp de empreendedores que a gente criou para compartilhar informações, trocar conteúdos, trocar experiências, para a galera se conectar, compartilhar os desafios e tudo mais. Tem, cara, mais de 150 pessoas lá na comunidade, empreendedores que estão tentando levar a sua ideia para frente, fazendo acontecer, tendo resultados, e eu convido vocês a participarem conosco. É 100% gratuito, a gente não cobra nada para entrar nessa comunidade, o link está aí na descrição, a gente vai ficar muito feliz em contar com vocês lá, fechou? Tamo junto, turma. Conrad, fiz minha venda, agora é com você, velho. Legal, posso vender pra você? Pode, claro, fica à vontade. Boa, Miguel. Você gosta de futebol? Cara, o que eu te falei, assim, não gosto tanto assim de assistir. Gosto de jogar. Quando eu jogo, eu me divirto pra caramba. Eu devia jogar mais. Mas não sou muito de assistir. Pô, legal. Você é mineiro, qual time que você torce? Sou cruzeirense. Cruzeirense, né? Mas qual que você acha que é o maior time do Brasil? Caramba, boa pergunta. Nossa, é difícil, hein? Eu sei que o Cruzeiro era um dos times que nunca tinha caído, né, para a Série B, agora infelizmente caiu. Acho que tem alguns que nunca caíram ainda. Flamengo é um deles. São Paulo. Palmeiras já caiu, Conrad, ou não? Não me lembro. Muito bom. Eu diria que, estou entre três. São Paulo, Corinthians ou Flamengo. Legal. Fui bem, será? Fui bem? Boa. Eu diria que Palmeiras, né? Mas... Tá. Mas beleza. E cara, você gosta de ir no estádio? Já foi pro Rio de Janeiro? Já fui no Rio, nunca fui lá no Maracanã, mas já fui no Mineirão algumas vezes. Ah, legal. Gostou de ir no Mineirão? Gostei demais, me diverti. Legal. Cara, eu acho que já fui assistir o Jogo do Brasil no Maracanã, e Maracanã é realmente uma experiência incrível. Absurdo. Você acha que você não ia gostar de ir no Maracanã pra assistir um jogo? Certamente. Certamente. Você acha que você ia se divertir num jogo com o Flamengo? Sem dúvidas. Certo. Sabia que pra ir pra um jogo no Maracanã você precisa de um sócio torcedor do Flamengo? Não sabia. Os tickets são super disputados, e com sócio torcedor você tem uma vantagem ali na hora da compra dos ingressos. Você gostaria de ir? Sem dúvida, né? Faz então, todo sentido, Conrad. Faz todo Vamos sentido, nessa, legal. cara. A gente passou aqui o carnaval no Rio de Janeiro, teria complementado a experiência um joguinho no Maracanã. É animal. Com a certeza, turma tá entre falando que é bloquinho, animal. festa, ali, Exato. um joguinho, ia ser Um bom, né? joguinho, sem dúvida, Conrad. Vou Legal. levar então essa carteirinha. Quanto tá saindo? Então, essa aqui é só R$19,90 por mês. Absurdo. Você ainda suporta seu time. A gente sabe que ficar dependendo de patrocínio, você acaba deixando os times mais reféns, e você suportando e pagando pro seu time para ter esse ingresso, você fortalece a receita do time e depende menos de patrocínio externo. Ótimo. E tudo mais, né? Uma receita recorrente. Perfeito. Além disso, também, sócio-torcedor, você tem descontos em diferentes marcas e lojas. E se você fizer uma compra por mês pensando no seu sócio-torcedor, você já vai abater esse custo, independente do time que você torce, já vai valer a pena. Então, acho que vale muito a pena você comprar a carteirinha do Flamengo. Passa pra cá. Muito bom, God. Mandou bem, hein, cara? Valeu. Viva o rock e o Flamengo. Muito bom. Mandou bem, Conrad, cara. Tá comprada aqui a carteirinha de sócio torcedor. A gente passa esse desafio pra turma que tá nos acompanhando, Conrad. Boa, então, legal. Quem acha que consegue vender aqui essa carteirinha melhor que o Conrad, manda uma DM pra gente lá no Pode Sonhar PDC. Depois eu te mando as melhores vendas pra você dar um feedback pra turma, Conrad. Legal, fechado. Fechou? E, cara, aqui a gente tá caminhando pro último bloco aqui do nosso episódio já. Você mencionou sobre, cara, o novo produto de vocês ali de recuperação de carrinho ali com inteligência artificial no WhatsApp. Eu queria que você comentasse um pouco de onde que veio esse insight, assim, para, usar a inteligência artificial e como que contasse um pouco mais sobre como que essa ferramenta funciona ali. Cara, como é que vocês têm um número da pessoa antes e tudo mais? Como que ela funciona na prática? Se tem algum case interessante com clientes, você possa abrir alguns dos números aqui ou mencionar uma história bacana que vocês já tiveram com isso. Legal. Então, até falando sobre empreender, acho que tem que estar muito atento às coisas que estão acontecendo e principalmente quando você trabalha em algum lugar
nas operações e tudo mais. Então, às vezes você fica, quero empreender, fica pensando em ideia, não vem, mas quando você começa a olhar para o cliente, você acaba vendo. A gente, como é de checkout, a gente olha muito o faturamento das lojas e vê como é que os e-commerce estão indo. E a gente percebeu que, por um lado, os e-commerce que tinham recuperação de carrinho por WhatsApp amavam e tinham resultados muito bons. Por outro lado, mais da metade dos e-commerce não tinham recuperação de carrinho por WhatsApp. Então, a gente viu que tinha uma oportunidade de trazer esse produto que realmente traz bastante resultado. Como você falou, né, o WhatsApp é massivo aqui no Brasil e traz muito resultado. Mas a gente começou a olhar o produto que existe hoje e ele é muito focado em oferecer cupom. Então, você está lá comprando, se abandonou, olha, vi que você abandonou sua compra, toque 10% de desconto para você finalizar. Perfeito. Mas aí tem 2 problemas nisso. Um, lógico, você está perdendo margem, você está dando 10% do seu custo, e margem no varejo já é apertada. E outro ponto, às vezes não é necessariamente o cliente queria um desconto para finalizar, às vezes ele estava com dúvida do produto, estava com dúvida sobre garantia, às vezes ele não sabia se era o produto ideal, ele queria uma recomendação de um outro produto. Perfeito, você não sabe qual foi o motivo, né? Exato, então a gente, e a gente viu na IA a oportunidade de trazer uma vendedora e trazer uma experiência de loja. Muito legal. Que a gente vê que na loja é outra experiência, né? O vendedor ele consegue conversar com você, contornar as objeções, para não ficar dependente do cupom. E, cara, deu muito certo. A gente manda mensagem, em vez de falar, olha, toma 10% do cupom e compra, a gente manda, olha, a gente viu que você deixou um air fryer no seu carrinho, você tem alguma dúvida sobre ele? E aí você consegue conversar com a IA, tirar dúvidas, pedir recomendações, e às vezes até, eu queria um cupom para finalizar. Aí a IA, você pode falar para ela dar ou não o cupom, ela dá o cupom, mas não necessariamente. As lojas que têm cupom e não necessariamente oferece, em vez de ser 100% das pessoas recuperadas que usam cupom, agora tem 40%. E isso é rentabilidade na veia, né, cara? Com certeza. Se traduz em resultado financeiro, cara, na veia, assim, a própria solução você já consegue demonstrar para o cliente como você está fazendo ele, cara, economizar custos, né? Com certeza. Absurdo, muito legal essa solução. E até nesse mesmo sentido, Conrado, você que, cara, observou muito sobre o potencial que a inteligência artificial traz, né, para melhorar essa experiência, né, de varejo, de comércio online. Você pessoalmente acredita que a IA sempre vai atuar como algo complementar, assim como quando se trata de atendimento ao varejo online? Ou você acha que a gente vai chegar um dia que a inteligência artificial vai estar tão sofisticada que seria capaz de substituir completamente a experiência, o atendimento humano quando se trata de varejo, de compra pela internet? Cara, acho que tem muitos tipos de dúvida que o cliente tem, muitos tipos de conversa que a gente vê. Perfeito. Dá para dizer que 80% são sempre os mesmos temas, né? Então, quero saber mais sobre esse produto, quando que chega o frete, quais são as condições de garantia. E são dúvidas que você não precisa de necessariamente um humano. Com a própria IA você já tem a mesma experiência. Claro. Mas às vezes é bom ter também por trás, num outro caso um pouco mais específico, às vezes um problema de correio que não é uma coisa que acontece sempre, às vezes uma dúvida muito específica de um paciente que tem um produto um problema específico e quer comprar um remédio, por exemplo, aí sim você pode ter um humano numa segunda camada para poder fazer esse atendimento. E a ideia também é que o humano, em vez de gastar tempo respondendo o WhatsApp e respondendo as mesmas perguntas, que ele olhe isso de forma mais estratégica, né? Então ele analisa as conversas e olha, tem muita reclamação de frete, vamos trabalhar em cima do frete. Então, é transformar o humano numa pessoa um pouco mais estratégica e usar a IA para alavancar, automatizar, e principalmente, por exemplo, horários madrugada, final de semana, que às vezes ficaria muito caro colocar um humano para trabalhar. Perfeito, faz todo sentido. E eu acho que vale a pena também, Conrado, você contar um pouco sobre a experiência que você teve, cara, mais amplamente, agora falando de empreendedorismo e tecnologia, com o IC, cara, o Programa de Aceleração. Se você puder compartilhar um grande aprendizado que você teve, pode ser que ele seja mais objetivo ou mais inspiracional ou de mindset, né, de mudança de mentalidade, uma provocação que você ouviu, que você fala, cara, isso aqui, eu olho para as coisas diferentes desde que eu ouvi isso. Teve algum grande aprendizado que você tirou ali de dentro da YC, que tem todo o renome para compartilhar com outros empreendedores também? Legal, então acho que o principal negócio é você
focar em encontrar o Product Market Fit, que é você encontrar um produto que faz sentido para o cliente queira e o cliente quer pagar por ele. E então, até aquele negócio, né, de captar dinheiro e gastar dinheiro, tipo, não gaste dinheiro enquanto você não achou o Product Market Fit. Olha só. A ideia é você ficar testando, iterando, até você realmente ter certeza que tem o Product Market Fit, porque aí quando você achou isso, tudo bem, aí você pode gastar dinheiro pra caramba pra crescer, porque vai fazer sentido. Mas acho que a grande lição do YC é ter foco no cliente. Então, não só desenvolver seu produto e querer vender, mas, cara, senta e tenta entender o problema do cliente e tenta entender o que pode mudar, quais são as dores e como que você pode melhorar em cima disso. Eu acho que foi um grande diferencial até nosso que fez a gente se destacar de concorrentes e tudo mais. Então, a gente tem nosso produto core, mas a gente senta com o cliente, tenta entender e às vezes, vocês facilitam a jornada do checkout, mas a gente tem um problema de fraude, que não tem tanto a ver. A gente pegou, sentou, entendeu, conseguiu solucionar o problema desse cliente específico, Certo. e o cara amou a gente, ele já ficou feliz com o aumento de conversão, mas o principal problema dele era fraude. Entendi. E essa feature fez ele indicar a gente para mais 6 clientes. Caramba, E que a gente da tá hora. crescendo bastante nesse ponto também. Então, às vezes, você tem uma ideia na cabeça, você acha que isso realmente vai fazer sentido, mas quando você conversa com o cliente, entende às vezes que tem outros tipos de dor, você vai complementar totalmente o seu produto e você acaba crescendo em cima disso. Então, acho que o principal foco foca no cliente, traz a melhor experiência e entende qual que é o problema dele. Perfeito, é ser obcecado com isso, né, Conrad? Acho que Com essa é uma certeza. belíssima lição, porque o empreendedor geralmente, gosta muito, se apaixona pela ideia, né, que ele teve, mas na realidade, muitas das vezes, a ideia inicial acaba mudando muito, né, a partir da interação com o cliente. Então, acho que essa é uma baita dica que muitas vezes o empreendedor deixa de lado e é o que traz o resultado, né? Como você falou, uma vez você chega no Product Market Fit, depois você tem até mais, tira um peso para você poder gastar mais dinheiro, testar coisas novas, mas até lá tem que ser obcecado, né, com construir a solução que faz sentido para ele. Com certeza. Legal. Conrad, acho que para finalizar aqui, acho que seria bacana você compartilhar alguns conselhos que você daria para quem quer empreender em tecnologia e para alguém como você que saiu, por exemplo, de consultoria e tem o sonho de empreender em algum momento no futuro, que você gostaria de ter ouvido lá atrás ou coisas nesse sentido, e fica à vontade também para passar suas redes, se você quiser, o LinkedIn e também dar compra rápida. Beleza, então acho que, primeiro, se você ainda não tem muita certeza se você quer empreender ou não, vai trabalhar numa startup. Startup early stage, porque não vai ter um cargo muito definido, você vai acabar pegando escopos diferentes e vai poder testar muita coisa e ver se gosta mesmo do modelo. Acho que, lógico, as startups fazem coisas diferentes, mas acho que o dia a dia de, vou resolver um problema aqui, vou resolver um problema ali, vou testar um negócio diferente, é muito igual e é um aprendizado muito grande que você tem. Aí, estando pronto para empreender, também a pessoa fica muito na cabeça, né? Preciso captar. Primeiro faz um MVP. Hoje tem muitas plataformas de no-code, de AI, que você consegue fazer um MVP bom. E vai e testa, vai testando, tenta conseguir cliente. Você conseguindo cliente, tração, às vezes até você consegue já se suportar sem precisar captar. Perfeito. Mas se você precisar captar, você já tem toda essa base que vai fazer muita diferença na hora de negociar com o investidor. Bacana. Então, acho que são esses conselhos que eu dou. Ótimo, show de bola, cara. Conrad, queria te agradecer demais aqui por ter compartilhado tanto aqui, por ter sido generoso em compartilhar tanta informação legal com a gente. Obrigado mesmo, cara, foi muito bacana. Bom, obrigado, Miguel. Gostei muito do papo e foi um prazer estar aqui. Valeu demais. E, turma, para quem assistiu até aqui também, fica meu muito obrigado a vocês. Vocês curtiram esse episódio, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, comentar aí o que vocês acharem, deixarem um like e mandar para um amigo que vocês imaginam que vão gostar desse episódio. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Valeu.